Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 12, a oferta alçada. Tudo começou na província dos caldeus ou terra que Abraão nasceu. Aquela nação reverenciava deuses de toda espécie. Tais entidades exigiam dos seus súditos parte dos ganhos. Os sumos sacerdotes diziam abertamente que todos deveriam dizimar para provarem lealdade aos deuses. Alguns ainda pensam que os demônios são desordeiros. A humanidade foi enganada com esse pensamento. Eles são equilibrados, possuem sessões e infestações o tempo todo. Nessas reuniões, pedem aos fiéis parte do salário. Bom, se não fossem organizados, como obteriam tantos adébitos? Antes de Israel existir, em Ur da Mesopotâmia, as entidades e seus sacerdotes recebiam dízimos. A oferta de contribuir naquela seita era através da safra de alimentos e de animais que se reproduziam. Essa técnica era conhecida como 10ª parte ou dízimo. Todos eram obrigados a praticar esse ritual. O diabo pedia oferenda para os mensageiros da seita. Abraão não acreditava nisso, diferente dos seus irmãos que reverenciavam empenhadamente. Enquanto Abraão, que nenhuma entidade servia, prosperava mais que todos reunidos. A sociedade excluía o patriarca por rejeitar aquelas entidades. Essa atitude incomodava seus parentes que diziam: não dizimar é uma afronta aos deuses. O nosso patriarca era diferente dos seus irmãos, que além de adorá-los, também os fabricavam. Os adoradores de deuses estavam incomodados porque Abraão não fazia o mesmo. Embora ainda não servisse, não tivesse conhecimento do nosso Deus, algo lhe indicava que seria revelado. E quando alguém é iluminado pelo Senhor, a pessoa em questão não se corrompe, ainda possuindo motivos. Um tempo depois, o Deus poderoso visitou Abraão, dizendo ser o Criador de tudo. O patriarca se prostrou para escutá-lo, embora não vendo ninguém. Ele acreditou naquelas palavras, já que nenhum Deus possuía uma postura tão singular. O Criador ordenou que o patriarca deixasse sua família para lhe oferecer uma terra divinamente revelada. Por acreditar nessa promessa, ele partiu em busca do lugar prometido por Deus. Após Abraão vencer reis e exército em batalha, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, veio a seu encontro. A esse, o nosso pai, pela fé, deu o dízimo do que adquiriu. Ao terminar esse evento, o líder das nações foi agraciado com um filho, chamando-o de Isaque, que também representou o riso. Isaque, quando adulto, recebeu Rebeca por esposa. Eles foram agraciados com gêmeos, Esaú e Jacó. O Esaú nasceu primeiro, portanto era o primogênito, e sobre ele recairia a bênção. Aconteceu que Jacó desejava bênçãos espirituais. Quando seu pai estava já velho, quisera abençoar quem lhe sucederia, enquanto Esaú estava ausente. Jacó aproveitou e recebeu a bênção do seu pai, já se encontrava cego. Assim que Esaú descobriu que seu irmão lhe trapaceava, o ameaçou de morte, fazendo-o fugir até seu parente Labão, e lá se casou com suas filhas. Gênesis 27:36. Então disse ele: não é o meu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: não reservaste para mim nenhuma bênção? Jacó, temendo a fúria do irmão, muito distante dali, fizera um compromisso com Deus: se tão somente me abençoares, onde chegar, dizimarei tudo o que possuir naquela terra. Gênesis 28:22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus.
e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O sumo sacerdote Jesus admira quem tem metas, o homem fiel o agrada mais. O demônio quer ver todos contrariando Cristo ao ouvirem o Evangelho eterno. Voltando à história de Jacó, quando morava com Labão, seu tio, os seus bens eram aumentados. Após longos anos, chegou o momento de partir para rever seu pai e entregar o prometido a Deus. Ao se aproximar daquele lugar em que votou ao Eterno, sentiu-se emocionado. Hoje precisamos saber que dízimo não é salvação, mas prosperidade. Nessa nova aliança, não reconhecemos nenhum dízimo, mas oferta alçada. A devolução do dízimo é uma prática que beneficiava sacerdotes, uma vez que se entregava ao homem. As tribos dos filhos de Israel, hoje espiritualizadas, oferecem oferta alçada ao sumo sacerdote Jesus. Jacó deu notícia às mulheres que deveriam partir para as terras de seu pai pela manhã. Ele imaginava que o irmão já o havia perdoado. No entanto, acontecia bem diferente. Aquele homem furioso nunca o esquecera. Após dias viajando, chegou aonde votou a Deus. Ali cumpriu o que havia prometido. Escolheu dentre seus animais os mais formosos e os sacrificou a Deus. Na terra prometida, durante os mandamentos, o povo hebreu era obrigado a dizimar, porque os levitas não possuíam terra, apenas ministravam o altar. No tempo dos mandamentos, os dízimos se resumiam em alimentos entregue aos sacerdotes para manter os levitas. Os anos se passaram. Israel esquecera que precisava dizimar. Por essa falha ter existido, muitos sacerdotes pereceram e outros se desertaram. Afinal, eles também tinham famílias e padeciam necessidades. Aprenda algo importante: quem prega o evangelho do reino, que viva desse evangelho. Durante muito tempo, Israel não dizimou aos sacerdotes. Por esse motivo, Malaquias profetizou contra as tribos, dizendo: todos que não dizimarem serão ladrões, porque roubais toda a nação ou tribo de Levi. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias disse que na antiga aliança deveria dizimar ao sumo sacerdote homens mortais. Essa prática na nova aliança é conhecida como oferta alçada ou primícias, e somente as tribos dos filhos de Israel espiritualizadas a executam. O dízimo era entregue a lideranças sacerdotais. Quem recebia dízimo no passado era um sumo sacerdote alinhado. Em relação à antiga aliança, os sacerdotes que morriam recebiam dízimos, enquanto na nova aliança, Cristo assumiu a liderança e não recebe dízimo, mas sim oferta alçada ou primícias. Todos precisam conhecer quem adulterou a escritura original, porque o texto esclarecedor está ausente. O Evangelho eterno desapareceu, se bem que se tornou revelação proclamar esta palavra. A palavra que aproximava a criatura do seu Criador foi excluída. A humanidade tem dúvida a respeito desse evento. E quem poderá ajudá-lo a compreender a verdade? Os pergaminhos sagrados foram arrancados para depois vir a religião, porque o título religioso nunca existiu. Muitos livros não foram incluídos na Bíblia para que a nova crença inventada, a religião, se consolidasse. Para qual propósito foram recusados? Afinal, eles seriam capazes de denunciar o fundamento religioso? Nunca saberemos o que é certo, porque esses livros foram escondidos. O Senhor enviou o Evangelho eterno para questionar a salvação ao ser humano que parece inexistente. Os revisores bíblicos disseram que os livros não tinham inspiração. Quem tem a capacidade de afirmar uma inspiração verdadeira ou falsa
se adora a deuses, deveriam apresentar argumentos sólidos e espirituais para melhor compreendermos. Se os cristãos primitivos estruturavam os grupos do Senhor nessa palavra, deveriam prevalecer. Apenas afirmo: quem poderia identificar qualquer inspiração seria o povo criado por Cristo, o sumo sacerdote, ou alguém que se intitula cristão. No que diz respeito à oferta alçada, Deus não impede ninguém cooperar de forma correta. Paulo, o apóstolo, conhecendo os livros excluídos depois, disse em suas cartas que seria ladrão quem roubasse a Deus. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Este texto se compara ao que Malaquias anunciou anteriormente.